Novamente vai surgindo o céu, o esplendor redondo do luar, invadindo a sala pelas frestas da janela, deslizando solto sobre as ondas do mar. Novamente vai surgindo o céu, o esplendor redondo do luar, invadindo a sala pelas frestas da janela, deslizando solto sobre as ondas do mar. E mais uma vez vou louvar ao Criador do céu, da terra e do mar. E mais uma vez exaltar com alegria e o amor sublime do Pai. Alegria e o amor sublime do Pai. Novamente vai surgindo o chão, o esplendor rosado do sol, clareando as cores e as flores da estação, flutuando leve sobre as nuvens do céu. E mais uma vez vou louvar ao Criador do céu, da terra e do mar. E mais uma vez exaltar com alegria e o amor sublime do Pai. E lá dentro do coração o esplendor pulsante do louvor vai fluindo pleno pelas notas da canção, celebrando a vida e o Deus da criação. E mais uma vez ao Criador do céu, da terra e do mar. E mais uma vez exaltar com alegria e o amor sublime do Pai. Com alegria, com muita alegria, seguirei cantando, seguirei vivendo, celebrando a vida e o Deus da criação, celebrando a vida e o Deus da criação. Eu vou falar o tema e a divisa, porque ele me amou. E a divisa? Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Nós amamos porque Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores, e nos enviou para amar, para abençoar outras pessoas, nos enviou para multiplicar. Nós multiplicamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso não podemos recuar, vamos avançar e multiplicar. E muitas vidas serão alcançadas, o trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado.
pensar, eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar, te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É é tua minha vida. Silencio o meu coração e levo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar, te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É tua minha vida. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É tua minha vida. A minha vida. Boa noite, queridos. Mais uma vez, juntos nesse mesmo propósito de cultuar a Deus através desse instrumento que Ele tem nos permitido vivenciar nesses últimos dias. Mas é muito bom poder saber que podemos nos comunicar, podemos desenvolver o ministério, podemos estar em comunhão, mesmo que à distância. Bem, hoje, continuando o nosso tema anual de como glorificar a Deus, como viver uma vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu queria estar dando continuidade na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, dos versículos 7 a 11. Primeira carta de Pedro,
no capítulo 4, versos 7 a 11. Vamos fazer então essa leitura. Diz assim a palavra de Deus na minha tradução: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros, ou melhor, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade que tu concedes à tua igreja de poder estar reunida em nome de Jesus, para juntos, mesmo que à distância, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, estarmos te prestando esse serviço de adoração e declaração de quanto amamos o Senhor, acima de tudo, pelo que o Senhor é. Que cada parte deste culto, ó Deus, que estamos terminando com essa reflexão, possa estar trazendo moldagem, transformação, confrontação, desafio para a vida de cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração, pedindo que o teu Espírito esteja iluminando cada coração para assimilarmos as mensagens, as lições que o Senhor quer transmitir através da tua palavra. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, hoje, dando continuidade ao nosso tema anual, como viver uma vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu gostaria de estar falando sobre atitudes práticas com relação à volta de Cristo. Domingo passado, falei sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso me armar do conhecimento, do mesmo sentimento, do mesmo pensamento que houve em Cristo e fazer a vontade de Deus. Falamos então que conhecer e fazer a vontade de Deus é não continuar a viver para os desejos da minha carne, desejo dos homens, e sim a vontade de Deus. Falamos que também que o conhecer e fazer a vontade de Deus é estranho para os gentios, isto é, para as pessoas que não creem na palavra de Deus, que não creem naquilo que realmente o Senhor Jesus Cristo veio ensinar e para que estivéssemos vivendo. E falamos também que o conhecer e fazer a vontade de Deus só é possível por mediação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ensina, que capacita, que orienta, que guia e nos mostra, e mostra a cada um de nós como cada um se coloca diante de Deus para fazer a sua vontade. Concluí então dizendo que as coisas realmente estão ficando difíceis, indo de mal a pior, mas se eu quero glorificar a Deus mesmo em meio ao sofrimento, preciso me armar do mesmo pensamento, me considerando morto para o pecado, mas vivo para Deus sob a direção do Espírito Santo. Hoje, eu gostaria de estar pensando que, para viver uma vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso ter atitudes práticas, vislumbrando, pensando realmente na volta de Cristo. Temos visto, desde o fim do século passado, vários líderes religiosos, prognosticadores,
anunciando ou pré-anunciando a volta do Senhor. Eu lembro que em 1988 foi falado, desenvolvido por várias fontes que nesse ano haveria o alinhamento dos planetas, que a maré ia invadir a cidade, enfim, o mar ia invadir, então estaríamos chegando no fim. E interessante que cada um com suas desculpas quando o fato não ocorreu. Inclusive que anunciou que em 1988 iria Jesus voltar e acabar todas as coisas. Como não aconteceu, ele alegou ter errado alguns cálculos por serem complexos e afirmou que Jesus voltaria em 1989. Mas, novamente, isso não aconteceu. E como não aconteceu, então a sua desculpa foi uma declaração que o seu objetivo era despertar a igreja de sua apatia espiritual e daí para frente não anunciou mais nada. Mas a questão que fica é: de que forma eu devo me comportar? Quais atitudes? Qual deve ser a minha conduta diante da preeminência da vinda do Senhor? Pedro, então, instruiu seus leitores sobre: se eu quero viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso ter atitudes práticas em relação ao fim de todas as coisas, apresentando 3 aspectos básicos da conduta cristã: o estímulo, o aspecto da mutualidade e o que deve motivar minha conduta, o que deve motivar o meu vivenciar nesse pensamento, nesse sentimento de que Jesus voltará ou que em breve o tempo está chegando ao fim, está chegando o próximo fim de todas as coisas, inclusive da minha existência. Então, em primeiro lugar, o primeiro aspecto está nos versos 7 a 9, quando Pedro está dizendo: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto é o aspecto do estímulo. Pedro está estimulando aqueles irmãos para as suas atitudes com relação à preeminência da volta de Cristo. Então, eu queria estar pensando também como esse estímulo que Pedro fez àqueles irmãos dispersos na Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia, Galácia, como isso se aplica para a minha vida hoje também. No verso 5, que compartilhamos na semana passada, vemos que o Senhor vai julgar os vivos e os mortos, diz: terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Alguns crentes, nessa época em que Pedro está escrevendo, já haviam morrido. E como Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, havia dúvidas quanto à vinda de Jesus e certamente zombaria dos não cristãos, tais como: todos morrem da mesma forma, qual a vantagem de ser cristão? Talvez: isso é loucura, já se passaram 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Como alguém pode dizer que o fim de todas as coisas está próximo? E é interessante que na segunda carta de Pedro, Pedro alerta no capítulo 3, versículos 3 a 4 e no versículo 8, para esse questionamento dos não cristãos. E Pedro registra o seguinte na segunda carta, no capítulo 3: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, isto é, nada mudou. Como é que vocês dizem? Cadê a vinda de Jesus? Ele disse que vinha, cadê? Mas no versículo 8, é interessante como Pedro responde. Pedro diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Se Jesus ainda não voltou, é porque ele está dando oportunidade para várias pessoas, talvez você, de reconhecerem o seu pecado, reconhecerem que a sua morte na cruz foi por meu pecado, pelo seu pecado, para que, crendo nisso, se arrependendo dos seus pecados, você possa se voltar para o Senhor, tomar posse da lavagem do seu pecado pelo sangue derramado na cruz e viver para o Senhor. A palavra fim, como ele diz, mas já está próximo o fim de todas as coisas, essa palavra no grego não indica necessariamente uma interrupção, a conclusão cronológica, acabou. Não, mas significa consumação, realização, um objetivo alcançado. E nesse contexto é que Pedro está falando, se referindo à segunda vinda de Cristo. E ele então no versículo 7 diz: tende bom senso e estai alertas em oração. A ideia do texto, a ideia que Pedro está dando é ser criterioso, estar sob controle e não se deixar levar por opinião contrária, e estar sóbrio, alerta, vigilante. Isto é, estar com a cabeça tranquila e com o seu espírito equilibrado. Pedro está dizendo que a oração é uma forma de manifestar uma total dependência de Deus. E também o que mantém o homem no foco, na direção certa. E essas duas qualidades, o bom senso, isto é, o critério e a vigilância, é que vão me manter na perspectiva correta em relação à vinda de Cristo. Pedro sabe a importância desse vigiar, pois no Getsêmani ele dormiu quando deveria vigiar e orar. Por 3 vezes o Senhor voltou e o encontrou dormindo. Agora ele está dizendo: igreja, eu aprendi a lição. Precisamos estar com bom senso, com critério e vigilantes, estarmos alertas para essa segunda vinda do Senhor. Mas no versículo 8, ele continua dizendo: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Pedro está dizendo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, mostre como o amor é prioridade na vida da igreja. Ele mesmo ouviu do Senhor o novo mandamento que Jesus declarou ali na última ceia antes da sua morte. Em João capítulo 13, versículos 34, 35, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto as pessoas verão que vocês serão realmente meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Antes de tudo, antes de qualquer coisa que eu possa pensar ou espelhar ou procurar na igreja, no relacionamento, Deus está dizendo: o amor é a prioridade na vida da igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, no grande capítulo do amor, dos versos 1 a 3, ele disse que poderia ter todos os dons espirituais, mas se não tivesse amor, nada valeria. E muitas pessoas fazem até por obrigação,
O que Deus está dizendo é: o que você fizer em prol do reino, faça por amor. Mas Pedro acrescenta que não é só para o fato de amar, mas ele diz, antes de tudo, tem de profundo amor, mas amar com intensidade, com amor profundo, um amor não superficial, sentimental, mas um amor sacrificial. Isso não é natural no ser humano, isso requer esforço, pois não é fácil destilar amor para quem me ofende, me calunia, me insulta. E foi assim que o Senhor demonstrou amor por mim, mesmo eu insultando com a minha atitude errada, contrária com o meu pecado, toda a minha sujeira. Mesmo assim, ele mostrou o grande amor que ele tinha por mim, dando a sua própria vida naquela cruz. O amor revelado na Bíblia não tem a ver com sentimento, mas com atitude. Em Romanos 5,8, nós lemos que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo disse lá em João 10,18, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Eu tenho esse poder de dar e retomar. Amor de Jesus, amor imensurável. Pedro está dizendo, tem de profundo amor para com os outros. Por quê? Ele diz, porque o amor cobre um grande número de pecados. A única solução para o pecado é o perdão. E só através do amor é possível liberar o verdadeiro perdão. A ideia é, da mesma forma como Deus cobriu por amor a multidão dos meus pecados, eu devo também, por amor e gratidão, perdoar o meu irmão, perdoar quem quer que seja e manter a comunhão no corpo de Cristo. Mas dentro dessa perspectiva de orientação, dentro dessa perspectiva de estímulo, Pedro está dizendo, tende espírito hospitaleiro. No versículo 9 ele diz, sede hospitaleiros uns para com os outros sem vos queixar. Na igreja primitiva, os ministros eram itinerantes, ficavam viajando, se deslocando de lugar continuamente, tornando necessário que fossem recebidos nas casas. O que Pedro está dizendo é que o cristão não abre apenas o seu coração em amor, mas também a sua casa. O amor do cristão não deve ser apenas intenso, mas também deve ser prático. Eu devo compartilhar o meu lar com os outros em hospitalidade generosa, isto é, sem murmuração. Mas em segundo lugar, Pedro vai falar sobre a mutualidade, o aspecto da mutualidade para as minhas atitudes com relação à volta de Cristo. O versículo 10 diz, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Pedro começa esse versículo dizendo, servi uns aos outros. Eu tenho que estar desenvolvendo a mutualidade, a reciprocidade através do serviço cristão. O que Pedro está dizendo é que deve haver harmonia generosa de todos os dons, cada pessoa desenvolvendo o seu próprio dom para edificação. A palavra servir aqui, que Pedro usa, é diaconel, que significa ser um servo, atendente, aquele que está pronto para servir. Então, cada cristão deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos, porque todo cristão é um despenseiro da graça de Deus, é um administrador da graça de Deus. Agora, como servir uns aos outros?
Pedro diz: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Incrível. O que Pedro está dizendo é que, como Paulo diz lá aos Coríntios, que todos nós, todos os ingressos do corpo de Cristo, fomos agraciados com um dom. É inadmissível uma pessoa que se diz cristã não saber qual o seu papel dentro do contexto para qual foi chamada. Tem pessoas que falam: eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Como? Como? O texto sagrado diz que cada cristão tem pelo menos um dom espiritual e que esse dom espiritual deve ser usado para a glória de Deus e a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 12, 11, Paulo declara com respeito aos dons que um só Espírito é que capacita, que distribui os dons individualmente conforme ele deseja. Eu tenho compartilhado, falado em outras reflexões, que no jardim de Deus as árvores plantadas são frutíferas e não ornamentais. Cada uma foi plantada com um propósito: não ser abençoada, mas abençoar. Não ser saciada, mas saciar. Porque é quando eu estou saciando, quando eu estou abençoando o próximo, o meu irmão, ou quem quer que seja, é que eu sou abençoado. Na igreja, diz o texto sagrado, que Deus concedeu dons a cada um que foi transformado pelo poder do Evangelho e que foi imerso nesse corpo de Cristo. Assim, todos, cada um de nós, cada um, se é verdadeiramente cristão, tem pelo menos um dom, uma capacitação sobrenatural, graciosamente dada por Deus para estar servindo o outro. É o que o texto diz: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Não é o pastor que recebeu, não é o missionário que recebeu. O texto sagrado diz que dentro da igreja todos e cada um recebeu um dom que deve ser colocado a serviço e edificação da igreja. Agora, como eu desenvolvo esse dom? Ele diz: como bons administradores da multiforme graça de Deus. O que ele está dizendo é que cada cristão, cada vida que foi impactada pelo Evangelho, transformada pelo poder do Evangelho, que um dia olhou para a cruz e viu que aquele sacrifício foi por si, e se arrepende dos seus pecados e se prostra agradecido a Deus por tão grande misericórdia, perdão e salvação. E agora ele se torna um administrador, um mordomo, não um dono daquilo que Deus lhe deu. Pedro está dizendo: cada um é mordomo, é administrador, é despenseiro. Deus colocou os seus recursos na mão de cada um de nós. E esse recurso foi doado por Deus, foi concedido por Deus para a sua própria glória. E Pedro diz que, como bons administradores da multiforme graça de Deus, eu sou um administrador. Você, irmão em Cristo, você cristão, é um administrador da multiforme graça de Deus. Isto é, a graça de Deus se manifesta de muitas formas, de diversas maneiras, como através do fato de cada um estar servindo o outro. E duas formas Pedro apresenta nesse versículo 11. Ele diz: se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Se alguém fala,
fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, na força que Deus concede. Qual é o propósito de tais dons? Como devem ser usados? Pedro dividiu o serviço cristão aqui em duas categorias gerais. Primeira, aquele que fala. Quem fala vai ministrar a palavra de Deus através da pregação, através do ensino, através do aconselhamento, através do discernimento. Em outras palavras, se Deus me deu o dom de falar, eu devo falar no poder do Espírito Santo. O cristão deve falar, não deve jamais falar o que ele pensa, mas o que Deus declarou em sua palavra. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, o meu pastor, porque eu estava numa classe me preparando para o batismo, e cada coisa que o pastor colocava ou perguntava, eu dizia, eu penso, eu acho que, eu penso que, eu acho que. E o meu pastor disse, Alberto, vamos fazer um trato. Vamos, a partir de hoje, com relação às coisas de Deus, vamos jogar o seu achômetro e o seu pensômetro fora e vamos pensar e vamos falar de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus? E eu disse sim. Então o que Pedro está dizendo é que eu não tenho que proclamar, não tenho que dizer nada que seja daquilo que eu acho, que eu penso, daquilo que eu sonhei, mas daquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus diz. Se eu falo, ele diz, quem fala, fale segundo a palavra de Deus. Mas ele diz também, aquele que serve, aquele que está ali como um servidor, como um diácono, ele diz, esse vai ministrar através de várias áreas, como administração, misericórdia, está ajudando em áreas que não sejam áreas que necessariamente precisa falar, mas agir. Então, essas duas funções gerais dos ministérios muitas vezes se sobrepõem. Uma pessoa que fala, que ensina, também tem essa disposição, esse dom de administrar, de usar de misericórdia, de ajudar pessoas em suas necessidades. Então, ambos esses grupos, quer o que fala, quer o que serve, funcionam através da dependência graciosa da provisão de Deus. Nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo 6, versos 2 a 4, quando Lucas registra o seguinte: em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Falei um versículo a mais, versículo 5. Mas o que eu queria estar compartilhando nesse texto é que houve um problema quando as mulheres viúvas estavam deixando, helenistas estavam deixando de receber a ração diária, o alimento, e os pastores não estavam tendo mais condição de fazer isso. E eles então disseram que deveriam escolher 7 homens capacitados para estarem desenvolvendo esse ministério, enquanto eles se dedicariam à palavra de Deus e à oração.
Então, são dois ministérios que Pedro separa de uma maneira bem interessante nesse texto. Agora, o terceiro aspecto que deve motivar minha conduta com relação à volta de Cristo. O que realmente me motiva? Pedro está falando sobre o estímulo, como eu devo ser estimulado. Pedro está falando sobre como eu devo usar a mutualidade, isto é, a reciprocidade, estar servindo um ao outro, mas também ele vai falar sobre a minha motivação, o que deve me motivar a fazer todas essas coisas, o que deve me motivar a estar sóbrio, a estar vigilante, o que deve me motivar a estar amando com amor profundo os meus irmãos e as pessoas, o que deve me motivar a ser um hospitaleiro, sem murmuração, o que deve me motivar a estar servindo uns aos outros. Ele diz no versículo 11, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A minha motivação no serviço, como na oração e no amor, deve ser sempre a glória de Deus. Infelizmente, muitos se envolvem no serviço ao Senhor para satisfazer as suas próprias necessidades de reconhecimento. E quando isso não acontece, quando as pessoas não bajulam, não elogiam, essas pessoas se frustram. Mas quando a minha motivação em tudo e em cada coisa que eu faço é a glória de Deus, eu estou com a motivação correta e Deus certamente será honrado e glorificado. Os meus irmãos, as pessoas ao meu redor vão estar sendo supridas em suas necessidades e Deus honrado e glorificado. Concluindo, Pedro está dizendo, o rei está chegando, Jesus está voltando, Jesus prometeu que vai voltar e ele vai voltar. Agora a questão é, estou vivendo de tal forma que os outros consigam ver quão grande é o meu Deus, quanto ele está sendo glorificado através da minha vida? Se quero viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, preciso estar dependendo dele em oração, amando profundamente os outros, administrando com fidelidade os dons concedidos por Deus, para que em tudo ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de estar anunciando a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade de desenvolver esta palavra, de me estimular, de estimular cada vida que está ouvindo esta mensagem, a viver uma vida motivada pela Tua glória e não por interesses mesquinhos, humanos, que realmente cada vida possa estar sendo estimulada pelo Teu Espírito a viver uma vida que realmente resplandeça a glória do Senhor. Que haja um propósito de reciprocidade, de mutualidade, de desejo de estar me colocando com o meu dom, com os meus dons a serviço do Senhor. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Uma boa semana
e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que sou. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade.